de gravação. Agora está gravando. Deixa eu ver aqui o microfone. Talvez o microfone seja... Melhorou o áudio? Bem melhor agora. Ah, pronto. Tá. Eu estou com fone de ouvido com microfone. Eu tinha selecionado o alto-falante do fone, mas ele estava pegando o microfone do laptop que está longe. Beleza. Então, áudio ok e agora estamos gravando. Alguma pergunta aqui com relação ao que eu falei até agora? Não, vamos seguir. Sim, eu tenho uma dúvida. Então tá, por favor. Esse padrão que o senhor comentou aí por área, né, que é onde está localizado aí o core da rede, isso se repete para as demais operadoras? Tipicamente sim. Tá? Porque é a cidade onde tem mais usuários. Tem algumas exceções. Vamos pegar, por exemplo, o que eu conheço aqui, a Vivo. Pelo que eu sei, a Vivo tem um core lá no Espírito Santo, em Vitória. Porque ela tem uma base de clientes grande. Então faz sentido, como a base de clientes em Vitória é grande, ter um core lá. No caso da TIM, a nossa base de clientes no Espírito Santo é muito pequena. Não fazia sentido instalar o equipamento lá em Vitória para tratar o Espírito Santo por uma base pequena de clientes. Então a gente optou por não colocar, trazer para cá. Vamos dizer o seguinte, que toda a área que termina em 1, 21, 31, talvez exceto a Sudeste, tem o core. Eventualmente pode ter o core em alguma área que não é 1, mas não, na área 1 sempre vai ter. Tá, vou dar um exemplo aqui de exceção então dentro da TIM. Eu tenho o Packet Core, que é esse que a gente vai tratar aqui, em Curitiba. Mas recém instalamos um em Florianópolis, que é 4.8, se não me engano. Porque fez sentido colocar lá. Então a gente espalhou. Essa parte de espalhar data center, eu vou explicar a lógica para vocês mais para frente quando eu falar de virtualização e data centers. Eu vou mostrar qual é a lógica e por que agora a gente consegue espalhar mais data centers pelo país. Mas tipicamente eram restritos, agora está ampliando. Então, aí cada operadora pode seguir a sua regra, mas dentro dessa premissa básica. E o core de dados com o core de voz, eles ficam juntos ou não necessariamente? Não. A gente começou com um core de circuito bem distribuído e o core de pacote centralizado. Porque como que você aumenta um core? Como que você decide colocar core numa determinada cidade que não tinha? Porque o tráfego cresce. Tá, vamos imaginar aqui, sei lá, deixa eu ver. Com o quadro branco ficava fácil de desenhar. Vamos tentar fazer alguma coisa aqui, se fica fácil. Vamos ver aqui, draw. Aqui. Diz aqui que a gente tem um país, o Brasil. E aqui eu tenho Rio de Janeiro e São Paulo. Se você tem pouco cliente espalhado nos outros estados, Rio de Janeiro, São Paulo e os demais estados. Se você tem poucos clientes espalhados pelo país, você tem um usuário aqui, né, meia dúzia, centenas de usuários aqui, centenas de usuários aqui, você vai fazer um cálculo. É mais fácil eu trazer a comutação de voz desse cara, a voz dele para cá e voltar, ou instalar um core aqui. O cenário é o seguinte, tá? Você tem um usuário aqui, vamos pegar aqui a área, sei lá, vou chutar aqui, 81, Recife. Se eu não tenho um core de voz nessa região de Recife, se um usuário de Recife, uma pessoa de Recife, liga para o vizinho dele lá em Recife, a chamada de voz ia ter que vir até o Rio, ser comutada aqui e voltar. Sendo que do cliente ia ser cobrado uma ligação local, porque ele não tem culpa que a voz dele veio até o Rio e voltou para completar a chamada. Lembre que eu falei para vocês que a chamada nunca fecha na torre. Ela sempre tem que vir até o core para fazer essa chamada. Lembra que eu falei da outra aula? Até aqui.
Então, sempre tem que vir até o core para pegar, acessar a internet, ou tem que vir até o core de voz para identificar com quem que você quer falar e voltar. Então, tua voz tem que fazer esse caminho. Então, se uma pessoa de Recife liga para outra de Recife e a operadora não tem o core lá em Recife, ela teria que vir como está em algum lugar. Nesse exemplo que eu dei aqui, o core estava no Rio. Então, a operadora ia ter um custo para transportar para o Rio e voltar. Se a quantidade de clientes começa a crescer muito, esse custo de transportar do Rio para Recife fica alto, e aí faz sentido você vir aqui e instalar um core aqui. Aí, com esse core aqui, o usuário de Recife, que liga para o usuário de Recife, ele fecha a chamada aqui no Recife. Você deixa de gastar com transporte para o Rio, porém teve que investir aqui. Então, o que é mais barato? Em algum momento isso aqui vai fazer sentido. Então, quando começou o serviço celular, o tráfego que mais crescia era a voz, não tinha dados. Quase ninguém usava dados. Então, como que começou? As operadoras começaram a distribuir o core de voz, porque a voz crescia. Então, colocou um aqui, sei lá, na área 3.1, colocou um na 4.1, porque cresceu o tráfego de voz. Na 4.9 não colocou nada, mas em vez de comentar em São Paulo, a 4.9 como estava na 41. Então começou a distribuir. Quando o tráfego de dados, o serviço de internet móvel começou, quase ninguém usava. Então, se ninguém usava, eu lembro aqui na TIM, o que a gente fez? Colocou um core em São Paulo, um core de pacotes em São Paulo e um core de pacotes no Rio. Então, a pessoa que mandava um WhatsApp, bom, o WhatsApp não tinha na época, 20 anos atrás, mas usava o serviço de navegação lá em Recife, ele tinha que vir até o Rio para acessar a internet. Usava no Rio Grande do Sul, tinha que vir até São Paulo. Por que a gente não colocava em Recife e por que não colocava no Rio Grande do Sul? Porque era mais barato transportar até São Paulo e Rio do que colocar um core longe, em Porto Alegre, por exemplo, ou em Recife. Agora, o que aconteceu nesses 20 anos? O tráfego de voz começou a cair, porque as pessoas utilizam cada vez menos a voz, e o tráfego de dados estourou. Hoje as pessoas praticamente só usam celular para navegar na internet, a maior parte do tempo. Então, inverteu a prioridade. Antes a gente tinha um core de voz distribuído e um core de pacote centralizado. Agora, o core de voz que a gente distribuiu está ficando ocioso, porque as pessoas estão deixando de falar. E o core de dados que eu só tinha em Rio e São Paulo, e depois comecei a colocar nas principais cidades, colocamos em Recife, colocamos em Belo Horizonte, está tendo necessidade de fazer uma distribuição. Então, o que aconteceu? A voz antes era distribuída e o dados era concentrado. Agora, está tendendo a gente concentrar a voz e distribuir os elementos de dados. Então, respondendo de forma objetiva, onde tem core de voz tem de dados? Não. Antigamente, tinha mais de voz e menos de dados, porque a voz era mais utilizada e dados menos. Agora, a gente mantém o core de voz distribuído por legado, porque já está assim. Mas na modernização, as operadoras vão começar a centralizar a voz, porque não faz mais sentido ter a voz descentralizada, porque a utilização caiu. Por outro lado, o dado que estava centralizado é obrigado a descentralizar. Então vai ficar diferente, permanece diferente, só que o oposto. Antes era voz distribuída e dado centralizado. Agora vai ficar dado distribuído e voz centralizada. Então, permanece diferente, mas por diferentes motivos. Permanece em diferentes localidades, mas por diferentes motivos. Ficou claro? Ficou. Obrigado, professor. Tá. Professor, uma Oi. pergunta. Esse processo de, vamos dar um exemplo, um cliente lá em Recife, precisava fazer alguma chamada, vinha até São Paulo e Rio, para depois ser comutada para voltar para a cidade de origem. O nome desse processo é salto? Não, a gente não tinha um nome específico. A gente chamava... Não tem um nome técnico específico. O que a gente falava lá internamente, por curiosidade, era efeito trombone, que o negócio vai e volta. Sabe que tem aquele arco do trombone que é um círculo, mas não tinha um nome específico. Né, que a chamada 31 vinha aqui, né, que como você falou aqui, ele vinha. BH era, como está em São Paulo, e vinha para cá, mas não tem um nome específico. Ok, obrigado. É uma dúvida.
Boa noite. Boa noite. O cara que está, por exemplo, numa área que não é base, por exemplo, o cara está no 24, ele sente diferença quando ele vem para a região 1? Quando ele vem ou quando a chamada dele tem que vir, mas ele está lá? O cara vamos dar um exemplo aqui. Vamos usar esse desenho aqui. Ó. Vou desenhar aqui um cara que estou desenhando fora, mas está dentro da área 81, tá? Esse aqui é um cara com o prefixo 81 e está em Recife. Aí ele liga e a chamada tem que vir para São Paulo e voltar. É esse cenário que você está falando? Ou não? Quando esse cara pega um avião e vem usar o serviço aqui no Rio? Isso aí, ele é de 84, sei lá, 81. e vem para 81. Ele sente essa diferença na qualidade? Não. A qualidade de voz fica perfeito. A voz hoje... Qual que é a questão? A gente construiu muita rede para transportar dados. Então a voz tem uma capacidade excessiva para transporte e a qualidade ficou muito boa, com fibra, com baixa latência. Então a voz, você não tem percepção nenhuma de diferença. Você fala com um cara daqui, do outro lado do mundo, na China, você não pega atraso. Usa um Skype para falar daqui para a China. Não tem diferença. Parece que o cara está do teu lado, mesmo com vídeo, né? Não tem diferença. Entendi. Então, antes tinha problema de qualidade dessas coisas, porque a gente construir rede era caro, vinha por rádio analógico, um monte de coisa. De qualidade ruim e de baixa capacidade. A gente começou a construir rede para transportar dados. Aí tem tanta rede ociosa de qualidade, com fibra, que a voz passa praticamente... passa com uma qualidade muito alta. Tá? Vou fazer um rascunho só para vocês fixarem os valores, para vocês terem ideia da diferença. Tá? Antigamente, para você fazer uma chamada de voz, celular ou fixo, tá? Celular ou fixo. Tipicamente, para fazer esse transporte aqui, a gente precisava de 64 kilobits por segundo. Era o padrão aqui. 64K você transportava uma chamada de voz. Isso quando não tinha voz sobre IP digitalização. Depois que a gente começou a digitalizar a rede e fazer compressão, hoje um cenário de um canal de 20 kilobits por segundo é suficiente. Fixa e móvel, tá? Vou colocar aqui os dois. Deixa eu arrastar aqui. Para qualquer um desses dois cenários, fixo e móvel. Então a gente construía a rede com limitação para carregar isso. Só que com explosão de transmissão de dados, se você pega aqui tua TV e vai acessar Netflix, com um vídeo aqui numa TV 4K de alta definição, você vai precisar de uma taxa de transmissão aqui, vou chutar aqui, entre 10 e 15, para ter uma qualidade legal aqui, tô colocando alto, tá? Talvez até com um pouco menos de megabits por segundo. Ou seja, aqui era 20 mil. Aqui, vamos arredondar, vamos fazer a conta simples aqui, 10 mega. 10 milhões. Então, se você constrói uma rede para um assinante ver um vídeo em alta definição, uma rede de 10 megabits por segundo, no equivalente de voz, você consegue colocar aqui 500 pessoas falando ao mesmo tempo. Correto? 20 mil vezes 500 dá 10 milhões. Então, só para vocês terem uma ideia, como a voz ficou irrelevante. Você constrói rede para a gente ver filme. O tráfego de voz que existe na rede hoje, de voz sem vídeo, né? Uma chamada telefônica, ele é
mínimo. Ele é 500 vezes, quanto que dá em percentual isso aqui? Menos de 1%. 1% seria 100 vezes, é 0,2% da carga que uma rede de vídeo carrega. Então, as empresas de telecom constroem redes, e 15 mega é pouco hoje, né? Porque você tem internet aí fácil, e aí de 50 mega, de 100 mega, 200 mega. Então, se a operadora constrói uma rede com qualidade boa para transportar uma quantidade de conteúdo aqui, uma rede de 200 megabits por segundo, você concorda que uma chamada de 20K vai passar aqui tranquilamente, com altíssima qualidade, sem latência, sem nada? Por isso que a voz hoje ficou de graça, ninguém mais cobra. Você vai cobrar a internet do usuário, e quando ele vê filme. Agora a voz ficou irrelevante. É uma porção muito pequena de consumo de rede que ela usa. Então não é que a operadora dá a voz de graça porque é boazinha para o modelo de negócio. É pelo modelo de negócio porque ficou muito barato. O consumo de voz é muito pouco na rede. A gente chegou a fazer estudo aqui há um tempo atrás, era 3%, sei lá, 4% do tráfego da nossa rede era voz. Quase nada. Então não faz sentido. Então esses cenários aqui, como transportar a voz ficou barato, a gente chegou até a pensar, fazer um exercício lá. Não vamos fazer isso, mas se eu colocasse um core aqui de voz só no Rio e São Paulo e transportasse todas as chamadas de voz de todos os clientes da TIM para Rio e São Paulo, o nosso backbone aqui era tranquilão de fazer isso. Tranquilão, porque a capacidade de voz, como eu falei, é mínima. A gente não faz por resiliência. Imagina que tem um problema, cai um prédio do Rio de Janeiro, você perderia todo o norte do país, metade do país. Se cai São Paulo, você perderia a outra metade. Então, a gente não faz por resiliência, por segurança, mas por capacidade poderia fazer tranquilo. Entenderam a lógica? Por que voz fica barato e sem valor comercial? Porque você constrói rede agora para transmitir dados. Então, as operadoras começaram construindo rede para core e circuito, com uma baixa prioridade em core e pacote, agora ganha importância core e pacote. Que é isso que eu vou explicar para vocês agora aqui primeiro. Alguma outra questão aqui sobre isso que eu comentei até agora? Ok. Tranquilo, tranquilo. Tá. Vamos seguir. Essa parte aqui de 2G, 3G, eu estou passando rápido, porque não faz sentido eu ficar explicando aqui, porque na disciplina de rede de acesso eu vou falar sobre isso, as características de uma rede. 2G nem se fala mais, mas as características de uma rede 3G, 4G e 5G. Então aqui tem como referência para vocês entenderem, mas não é relevante. Basicamente, para dados, é o óbvio. Uma rede 4G oferece uma velocidade de navegação mais rápida que o 3G, e uma 5G vai oferecer velocidade mais rápida que o 4G. De forma geral, é isso. Para core de pacote, o acesso não importa tanto. Mas, de novo, vai ter uma disciplina só para explicar essas diferenças no acesso. Então, vamos voltar aqui no slide 23. Então, já expliquei para vocês, tem os desenhos aqui nos slides anteriores, que o usuário acessa a rede de acesso, como o próprio nome diz, e se é voz, vem para essa camada aqui de MSC, que é o Circuit Switch, se é dados, vem para essa camada aqui, que é o Packet Switch, que tem SGSN e GGSN. Como que você vê isso na rede aqui do ponto de vista do usuário? Se você pegar o teu computador que está conectado no celular para acessar a internet, o teu celular enxerga toda essa rede que é da operadora como um ponto só. Como se tivesse só um roteador. Ou seja, se você ir para a prática, se desse um trace route no teu computador, ele ia passar toda essa rede da operadora aqui, BTS, BSC, que é agregador, todo o packet core, como um hop só. Você só veria esse último ponto e depois você já acessaria a internet ou uma intranet da tua empresa. Bom, de novo, toda essa parte aqui, entre o celular e um access point, fica escondido para o usuário. O que quer dizer isso? Ele fica tunelado.
Você entra num túnel. Deixa eu ver se dá para desenhar aqui, depois eu apago. O teu dado entra num túnel e você tem o acesso de novo, só aqui fora. Você não vê essa complexidade de rede. Apesar de você passar por uma BTS, por uma BSC, por um monte de roteador, por um packet core, que são vários elementos, dando um trace route, você vai enxergar só esse último ponto aqui e depois você entra na internet. Então a visão conceitual é essa. Você tem uma interface de rádio aqui. Depois tem um core, mas que isso é transparente para o usuário e ele já sai depois para a internet e para o mundo IP. Todos esses detalhes, como que o túnel é aberto, como que não se mistura a conexão de um telefone com outro. Tá, aqui poderia ter um outro. Poderia ter um outro celular conectando na mesma BTS. Ele ia fazer um outro túnel dele, totalmente separado, criptografado, que não mistura os dados. E ele ia enxergar isso daqui como uma infraestrutura única e ia sair para a internet. Então, conceitualmente é isso. Você tem 3 camadas. A de acesso, a de core, fora o transporte, que é só para passar os dados para cá, e depois você já sai para a internet. Professor, Oi. todo o acesso funciona dessa forma, tunelado e com criptografia? Eu estou perguntando isso porque me lembrou daquele chip que tem a tecnologia M2M. Não sei se tem algo a ver Sim. com isso que você explicou. Tem. O M2M também entra aqui. Tá? Se você tiver, sei lá, uma maquininha de cartão de crédito, aquele que a gente chama de POS, né? De Point of Sales. Você tem aqui a maquininha de cartão de crédito com chip. Ela vai pegar o mesmo sistema aqui da BTS, tunelado, e vai sair aqui, igualzinho. Tá? Vai pegar o mesmo sistema. E aí é criptografado na camada de acesso. Então, se alguém conseguisse sintonizar a frequência que o teu telefone está transmitindo para BTS, para o NodeB, que está do lado da tua casa, se alguém conseguisse sintonizar essa frequência e lesse todos os bits que estão passando, todos os bits que estão passando daqui do teu telefone até a BTS, ele ia pegar todos esses bits misturados, criptografados. Não ia conseguir recuperar uma foto, por exemplo, que você passou. É tudo criptografado. Tem algum ponto aqui que ele abre o túnel, mas depois entra em outro. Aí aqui dentro não é criptografado, mas ele está dentro do core da operadora. Isso eu vou mostrar lá na frente quando eu detalhar como que isso aqui funciona, tá? Mas o conceito de túnel e criptografia na rede de acesso vale para qualquer coisa que se conecte na BTS ou no NodeB, na rede de acesso, tá bom? Tá. Então depois você vai explicar a diferença de uma conexão com um chip convencional e para um chip M2M. Não, a conexão é igual. Eu vou explicar como que é feito, mas é igual. Mas qual é a diferença, então? Do machine para machine para um telefone? Não, para um chip comum, para um chip M2M. Não, do ponto de vista de infraestrutura não existe. Ele é igual. O chip é exatamente igual. Do ponto de vista técnico, se você pegar um chip aqui do cartão de crédito, do machine to machine aqui, M2M, e colocar num celular, do ponto de vista técnico, de package core aqui, de internet, ele vai funcionar exatamente igual. Igualzinho. Por que não funciona se você pegar o chip de um cartão de crédito e colocar num celular? Porque a operadora bloqueou o usuário de fazer chamada de voz, por exemplo. Mas o chip, ele é igual. Fisicamente é o mesmo. Não sei se ficou claro. Mais ou menos. Mas caso o senhor queira seguir, pode seguir. Tá. Eu vou mostrar. Acho que mais para frente tem essa parte. Quer dizer, eu não vou mostrar por que é diferente, é porque é igual.
Qual é a tua dúvida? Por que você acha... Vamos inverter aqui para entender melhor. Por que você acha que o chip machine-to-machine é diferente de um celular? Não, então, porque até onde eu tinha entendido no passado, a diferença era que a conexão era criptografada, era como se fosse uma VPN, comparando assim. Entendi. Por isso que quando o senhor explicou que todo o acesso já era tunelado, né, criptografado, que me gerou essa dúvida de qual seria realmente a diferença, né? Por que a operadora vende um chip M2M e por que a operadora vende um chip convencional? Porque eu trabalhei numa empresa de POS, né? Então todos os chips da maquininha tinham que ser M2M. Entendi. Não, entendi. Não Tá. tem a configuração da APN também? Não, correto. É isso que eu ia falar. É exato, é isso. Não é no chip. Por isso que é bom você explicar a tua dúvida, que aí eu consigo te explicar. No GGSM, né? Que Exato. você configurava isso. Exato, exato. É isso aí. É do outro lado. Eu estava pensando do lado de cá do acesso. Vou te explicar aqui então. Não é físico, é lógico. Exato, isso aí. Então, vamos lá. Você tem aqui um acesso. Vamos desenhar em duas cores aqui. Você tem um chip, que é o M2M, né, que você falou, machine to machine. E tem um chip aqui, que é o, sei lá, o comum, vamos chamar de comum, que é o do celular. Tá? Aí você falou, a operadora que vai colocar isso dentro de um de um cartão de crédito, ela tem uma característica diferente que os caras falam que é criptografado. Então, por quê? É isso daqui, ó. O acesso é conectado no core. Então está aqui no core de pacote. E você viu no desenho que eu tinha mostrado ali atrás, ele te joga na internet. Correto. Correto. Tá? Que é esse desenho que está aqui, ó. Exatamente isso aqui, ó, joga para a internet. Qual é a diferença do machine to machine? Até aqui é igual. Não faz diferença nenhuma. Então, esse cara vem numa rede de acesso criptografada, entra na transmissão, entra no packet core com um túnel dedicado. Da mesma forma que esse daqui pega uma rede de acesso criptografada, pega a transmissão, vem na rede de core e chega aqui. A diferença está como o core manda esse tráfego para frente. Nesse daqui, que é um cartão de crédito, vou chamar lá, sei lá, a Visa, não permite que eu jogue esse tráfego na internet para chegar aqui. Porque senão alguém poderia hackear aqui na internet e interceptar os dados. Então, o que eu por faço? exemplo, Oi. você diz que o cara não chega na internet para chegar na Visa. Então, as operadoras têm link direto com a Visa, com as operadoras, né? Não chega fisicamente, tá? Logicamente, ele pode chegar. Então, como que a Visa conecta? Se eu não me engano, a Visa tem link dedicado. Eles colocaram aqui uma transmissão, ligou aqui no meu caso, no meu site. E eu conecto esse cara diretamente no link dele e chega só lá. Tem casos em que eu tenho esse bloqueio. Eita. Eu tenho eu bloqueio o acesso à internet do ponto de vista lógico. Eu abro um túnel IPsec aqui, que passa pela internet sem problema. Mas é um túnel criptografado. Então, logicamente, ele não está dentro da internet, entendeu? Acho que agora eu entendi. A questão da VPN que eu comentei, né? O tráfego para a internet, que ele também criptografa, Exato, né? Exato. Entendi. Então, quando esse bit chega aqui no packet core, vindo de um chip machine to machine, ele cai direto dentro desse túnel. Ele não consegue vir para a internet. Ou dentro da transmissão direta que eu tenho com a Visa. Esse verde, não, ele vem aqui, cai para a internet e acessa o que ele quiser acessar.
Eu acredito, mas eu não sei te dizer porque eu não conheço internamente, que, como eu te falei, aqui é criptografado. Tá? Essa parte aqui é criptografada. Aqui é tunelado. Aqui é tunelado. Eu faço uma estrutura aqui tunelada também para ele chegar no servidor dele. Eu acredito que, como isso aqui deve ser uma coisa muito segura, ele ainda faça um tunelamento fim a fim aqui, tá? Ele deve ter uma criptografia, talvez fim a fim, que passa dentro de todos esses túneis e abre aqui. Mas eu estou chutando, eu não conheço para dizer se é assim mesmo ou não. Mas ainda poderia ter uma outra camada de segurança, entendeu? Mas do ponto de vista de rede de acesso, então do lado de cá, né, da rede de acesso, esse chip que está ligado num terminal machine to machine e esse que está no celular, tem a mesma segurança até a torre, até o core. Os dois são iguais, não tem diferença. Não sei se ficou mais claro agora. Ficou, agora ficou. Beleza. Então tá. É bom entender, né? Obrigado. O teu ponto de vista que eu explico direito. Oi, professor. Eu vou falar disso daqui, ó, acho que mais para frente também, quando eu falar de tunelamento, tudo isso. Mas você já tem aqui a visão geral de como funciona. Professor, Oi. boa noite. Boa. Bom. Ah, pensei que você ia Alô? perguntar alguma coisa. Vou perguntar sim. É diga, Carlos então. que está falando. Nesse desenho, nesse último que o senhor fez aí, Esse? isso, tem um código de pacote, ele está conectado à internet, né? Mas essa nuvem da internet, ela é também um pedaço aí do backbone da operadora. Você tem aí os roteadores de núcleo, distribuição e borda, né? Sim. O core de pacote, ele tem uma regra, tem uma melhor prática, por exemplo, em qual tipo de roteador que o core de pacote é conectado? Diretamente na borda da operadora, no núcleo, na distribuição? Até agora a gente colocava no edge, que a gente chama. Então, os roteadores core, mas tinha sempre um roteador de edge. Aqui a gente chama edge, não sei, borda, a mesma coisa. E a gente conectava neles. Para fazer todas as políticas de roteamento, tudo isso, né, de segregar a rede. Agora, o package core está crescendo tanto que a gente já está fazendo, pelo menos aqui, não sei as outras operadoras se também já estão fazendo ou se já estão mais adiantados em relação a gente, mas a gente está conectando o packet core direto no roteador de core. Entendi. No Giga Router, porque a capacidade é alta. Já estamos testando placa de 100 GB, é tráfego alto. Agora a gente fala que deixou de ser brincadeira, né? É coisa de gente grande. Entendi. E o IP do telefone ou do modem 4G é IP fixo ou existe alguma política de alocação de IPs quando liga o telefone? Tem. Segura isso aí um pouco, então eu vou explicar isso aqui lá para frente. Tá bom. Tá? Eu vou falar. Obrigado, hein? Nada. Professor, eu Oi. tenho duas dúvidas rapidinho. Essa criptografia que você citou é apenas quando um canal é dedicado para o usuário, né? Porque tem alguns canais, por exemplo, quando vai fazer um paging e tal, que não são criptografados, não é isso? Sim, mas quando ele faz o page, chama canal de controle. Entendi. O canal o user planning, a gente chama, né? O canal de dados, onde ele transmite voz ou dados, esse é sempre criptografado. Tá. Aí minha outra dúvida foi o seguinte, você falou que 2G não tem mais. Aí para esse caso de POS, não é utilizado 2G? Ah, não, desculpa, eu falei que não tem no meu curso. Eu não explico mais, não falo de Ah, 2G, tá. porque quando eu comecei a dar aula, 15 anos atrás, eu falava de 2G, agora virou obsoleto. Tem até um material aqui, mas não falo mais. Bom, perfeito, obrigada. Mas tá na rede o 2G ainda. Se vocês repararem, quando vocês vão pagar com cartão de crédito, aquelas maquininhas estão sempre no 2G. Aparece justamente isso daqui, ó. Aparece esse nome aqui, ó. Ou GPRS, ou G, né? Não sei se vocês já viram, quando vocês vão repararem numa maquininha de cartão, aparece G ou E, que é Edge. Tá? Só curiosidade aqui, então. Vou falar rapidinho, para vocês saberem que tipo de rede que você está usando.
Quando no teu telefone tá G, significa GPRS, que é 2,5G. Quando tá E, é ED, que é 2,75G. Isso daqui é o que a gente chama de segunda geração, 2G. Depois tem quando o teu telefone está aparecendo 3G, é raro hoje, que a maioria das operadoras já tem uma tecnologia acima. É o que a gente chama de UMTS, que é o 3G puro, vamos dizer assim, é o 3.0. Se no teu telefone está H, é o HSPA, que era 3,5G. Em alguns momentos você consegue ver H+. É HSPA evoluído. Que era aqui já nem tinha nomenclatura, mas era acima de 3,75G. Era um 3,75+. Tudo isso daqui é o 3G. Quando aparece LTE, é o 4G. Desculpa, é o LTE, né? Que aparece direto lá, LTE. LTE é o 4G. E quando aparece... Peraí, deixa eu ver como aparece aqui no meu. Tá certo, 4G. Pelo menos Android, tá? Não, falei besteira. Aqui não aparece LTE, não. Aparece 4G. Quando aparece 4G é o LTE. E quando aparece 4G+, é o LTE Advanced, que é o 4,5G. Que essa é a quarta geração. Então, as maquininhas de cartão de crédito, sempre, se vocês repararem lá, está escrito no G ou está no E. Que é GPRS ou ED. Ela não é difícil ter maquininha 3G porque ela não precisa trafegar em velocidade rápida e a maquininha 3G ia ser mais cara, da mesma forma que um 4G ia ser mais caro. Depois tem uma solução para isso, mas eu explico na parte de acesso, que é IoT, NB-IoT. Professor, você pode comentar sobre as velocidades das redes? Posso. Tem divergências, né? Porque a gente sempre fala em velocidade nominal, velocidade real. O 2G, acho que até estava escrito aqui. Deixa eu ver se está aqui. Não, aqui eu não coloco. Tá aqui, ó. Tá vendo? Aqui 200 kilobits por segundo. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui. Mais ou menos aqui tá. A velocidade depende de muita condição, mas típico aqui, 200K. Aqui era mais ou menos uns 40 kilobits por segundo. Tudo bits por segundo, tá? O 3,5G. Aqui no Brasil a gente já entrou com 3,5. Aqui 1 mega mais ou menos. Aqui uns 2. Aqui acho que a gente consegue aí 10 mega. Talvez um pouco mais, 15. Depende de onde você está, em um monte de coisa, tá? E o 4,5G, ele consegue aí chegar a uns 20, 30. Uso
normal, tá? O usuário na rua usando o mesmo serviço, que seriam as velocidades típicas. E aí vai vir o 5G. Que vai chegar aqui o 5G. Deve chegar aí a mais de 100 mega. 200 mega. Agora, isso no dia a dia, né? Na utilização real. Na teoria, esse 5G aqui poderia chegar até 10 gigabits por segundo. Dependendo das características de rede que você colocar a frequência. A gente já fez teste aqui em laboratório, que a gente chegou com uma rede 5G, um telefone em 1 gigabit por segundo. Tá, um telefone só, 1 giga. Vamos dizer assim, as antenas já vêm preparadas para isso, só depende do core. Depende de frequência, depende de um monte de coisa. Frequência, tipo de antena. Isso aqui, eu vou... Como a colega pediu, desculpa, qual é o seu nome? Oi, professor, Ana Carolina. Oi, Ana. Então, como você pediu, eu estou colocando aqui rapidamente. Agora, esses fatores aqui dependem de muita coisa. Sim, sim. Quanto de frequência que você tem, que tipo de antena, se você está perto dela, se você está longe, se tem muita gente usando, se não tem. Mas na parte também, né? Transporte também, que foi o que eu falei um pouco lá na outra aula. Se você tem um gargalo no meio, não adianta você ter uma rede de acesso que chega a 10 GB e no meio do caminho um rádio que chega a 2. Não vai trafegar 10. Mas na aula de acesso, que eu falo de 3G avançado, na disciplina de acesso, eu falo sobre isso daqui, ó, sobre essas camadas aqui, que são as mais modernas. Apesar que essa aqui nem tanto, mas eu ainda mantenho. Mas eu vou falar disso daqui. Aí eu vou falar para vocês exatamente como que chega nas velocidades teóricas de pico. Teórica de pico é aquela que o cidadão comum nunca vai ter, porque vai ter interferência, vai ter outro cara usando, uma série de coisas. Mas eu falo da teórica de pico e da típica de uso normal. Oi. Professor, só uma dúvida rápida. Esses sistemas aí que o senhor comentou, né, que são sistemas intermediários, né, são as faixas, né, para cada tecnologia, geração, né, 3G, 4G. Isso é comum ser implementado nos demais países, tipo lá na Europa, nos Estados Unidos, porque assim, porque eu sempre tive a sensação, né, que aqui no Brasil a tecnologia nunca era implementado como deveria, né? Então, então sempre tive a impressão que as operadoras, né, por não conseguir atender por completo, né, aquela tecnologia, ia faseando isso. Fazer um bacalhau lá e ia ligando. Não é. É que uma geração, vou colocar aqui 2, 3, 4 e 5. Ela segue um ciclo de 10 anos. Vocês vão falar que eu vou falar tudo para vocês, que eu estou enrolando vocês, que eu vou falar depois. Mas tudo que eu estou falando que eu vou falar depois tem mesmo. É que já está mapeado, tá? Eu falo como que é essa estruturação aqui de década de desenvolvimento das redes. Mas só para vocês terem uma antecipação aqui, ó. Ela sempre corre em décadas. Então, 1990. Aqui foi a década do 2G, aqui do 3G, aqui do 4G e agora está começando o 5G. Os organismos mundiais que definem essas tecnologias, eles trabalham com horizonte de 10 anos. Então, nós estamos aqui em 2020, lá para 2023, já vai ter um pessoal pensando o que vai ser o 6G. Eu tenho um documento, eu vou mostrar para vocês aqui de quando começou o 4G. Desculpa, o 5G e o 4G. Em 2013 já tinha grupo de estudo para falar de 5G. Então, como que funciona? Como você pensa numa década, você aponta aqui em 2013, você aponta para o que o 4G deveria ser feito lá em 2020. Desculpa, eu falei besteira aqui. Esse aqui era o 5G.
Aqui tinha o 4G lá no início, sei lá, em 2004. Então, em 2013, você define o 5G e você define o que você quer que ele seja no final de 2030, como visão de 10 anos. Agora, como 10 anos é um plano muito longo, depois você faz subfaixas aqui, gerações a cada ano. E aí você desenvolve o 5G aqui um 5.5, aqui um 5.7, aqui um 5.9, até depois pular para o 6G, porque senão seria um salto, você ficaria muito tempo parado. Então, em vez de você trabalhar 2G 10 anos, 3G 10 anos, 4G 10 anos, 5G 10 anos, você trabalha assim, ó, 2, 2,5, 2,75, aí vem o 3. Aí vem o 3, 3,5, 3,75, 3,9 e 4. Entendeu? Degraizinhos pequenos. Então aqui eu falei do 4G, falei do 4G+, só que depois tem o 4G Evolution, acho, ou mais moderno. Então teria um 4, já tem o 4,5, que é o que a gente tem, e tem potencial aqui para ter um 4,75 antes de chegar no 5. Entendeu? Não é gambiarra, não. É planejado dessa forma mesmo. E segue no mundo inteiro. Tá? Ok, obrigado, professor. Valeu. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Então, back switch, counter switch. Então, essa parte já tinha passado. É tunelado, chega na internet. Aqui abrindo um pouco mais. Aqui é o telefone. Deixa eu colocar outra cor. Telefone, mobile station. BSS é todo o conjunto de rádio acesso. SGSN é o primeiro elemento do Packet Core e GGSN é o segundo elemento do Packet Core. É isso que eu vou começar a detalhar. Bom, aqui eu já tinha falado entre o cliente e o serviço, você vê a rede como se fosse um ponto único, sem passar por acesso, todos esses elementos. E, na verdade, o que o usuário vê como um ponto único, aqui, né, de forma transparente, na prática, a rede para suportar isso é essa daqui. Ó. Você tem, então, o telefone com a rede de rádio, que tem um concentrador BSC até o 3G, no 4G não tem mais. Depois ele entra no SGSN, que eu vou detalhar o que faz. Aí tem um DNS, Domain Name Server interno, que vai escolher o GGSN que você vai falar, vai conectar, que vai te jogar para a internet. Tem um Charging Gateway que reúne as informações do que você usou na internet, não o site que você acessou, mas quantos bits, aonde você estava e que horas que você usou para fazer a cobrança. Tem um Border Gateway que, se você estiver em home, você pegar seu telefone e for para os Estados Unidos, você vai acessar o serviço da tua operadora daqui do Brasil lá nos Estados Unidos. Ele chega através desse Border Gateway e ele te joga na internet. Tem um Lawful Interception Gateway que serve para interceptação legal. Então, se tem uma ordem judicial de algum suspeito que o juiz quer interceptar os dados dele, tem esse equipamento aqui que faz isso. Aí ele quebra aquele túnel que eu falei para vocês e espelha para a polícia o que você estiver acessando na rede. E é isso. Fora firewalls e os roteadores do backbone. Então a rede é complexa. Para o usuário ter um serviço transparente, ou seja, para o usuário, como eu falei, se você der um trace route num computador que está nesse celular, ele vai enxergar esse IP aqui de saída só. Mas ele passou por tudo isso, até chegar aqui. E é isso que eu vou começar a detalhar para vocês como que é cada um. Então, só para fechar a introdução aqui, quem são os usuários? A gente tem o usuário privados, que faz navegação na internet com o celular, aplicações industriais, telemetria, rastreamento de frota, que é já o IoT, na Internet of Things, são coisas utilizando a rede.
e usuários corporativos que usam a internet, o sistema, a internet móvel, esse serviço para acessar o data center dele, em vez de acessar só a internet. Ele pode ter uma conexão direta com o sistema corporativo da empresa. Da mesma forma que eu expliquei aqui que tem um tunelamento, para o caso da Visa, uma empresa pode pedir para a operadora para fazer uma conexão com o data center dela. Então, dá um exemplo aqui. Qualquer empresa aqui, Volkswagen. Ela faz um acordo com a Oi, dá a chip da Oi para os clientes, para os funcionários dela, e esse cliente, quando colocar num celular o chip, em vez dele acessar a internet, ele poderia cair direto no data center da Volkswagen para acessar os sistemas corporativos. SAP, sistema de produção, qualquer coisa disso. Isso é possível fazer também. O cara nem consegue acessar a internet, ele vem direto para cá. Aí seria um usuário corporativo. Então tem essas 3 possibilidades aqui. Mas eu vou explicar cada uma como que funciona. Isso daqui já caiu um pouco, mas antes tinha a possibilidade do usuário receber o IP de uma outra empresa. Isso aí acabou. Na fixa era comum isso. Quando começou a internet fixa aqui no Brasil, você assinava o serviço da Oi para a internet, mas tinha que assinar um provedor de internet, um Universo Online, ou algum outro, que era o cara que te dava o IP. Hoje já acabou. Quando você acessa contrata um serviço da TIM, da Vivo, da Claro, você ganha o acesso à rede, né, pela rede de acesso, como eu já expliquei, e o IP é dinâmico, estático. Aí depois, até a pergunta de um colega, eu vou explicar como que é feita essa alocação, mas quem dá esse endereço IP é a operadora que você assinou o serviço. Isso faz toda a diferença. Você vai falar, mas é só IP, a diferença é quem aloca? Sim, mas vem uma grande responsabilidade por trás. Se o IP é da operadora, ela que deu, é responsabilidade dela responder por esse cliente. Então, se alguém pega um chip da Claro e tenta invadir, sei lá, um data center de um banco, esse banco detecta essa invasão, vai nos órgãos de internet mundiais aqui no Brasil e fala, de quem que é esse IP? Aí vai falar, esse IP aqui eu aloquei para Claro. Aí o banco vai atrás da Claro. Fala, Claro, tem um cara teu aí tentando me interceptar. Me diz quem ele é, porque senão eu vou imputar a responsabilidade a você, porque o IP é teu. Se você repassou para um outro e não tem como me dizer quem é esse outro, a culpa é tua. Então, quando a operadora assume a responsabilidade dela distribuir o IP, vem toda essa parte de regulamentação por trás. Ela tem que manter, se não me engano, por 5 anos, todos os registros de quem utilizou o IP, em qual data, para se algum juiz pedir essa informação, nesse caso que eu dei, aí o cara tentou invadir um banco, o banco detecta e fala, olha, há 2 meses atrás, na hora tal, no dia tal, esse IP aqui tentou fazer uma invasão. A operadora tem que ir lá no sistema dela e dizer quem é esse cara. Oi. Rapidinho, eu acho que é 1 ano, tá? Caiu para 1 ano? A parte de internet é 1 ano. O CDR da chamada de voz é 5 anos. Ah, obrigado. Ok. Não, sabe por quê? Que eu estava lendo hoje um documento da Anatel que eu estou analisando em conjunto com a equipe lá e tinha exatamente esse texto aí. É isso, legal. Obrigado aí pela atualização. Estava na cabeça 5, então é da parte de voz. Então, de dados, 1 ano. Se o cara vier reclamar de uma coisa que aconteceu 1 ano e meio atrás, a operadora fala, olha, passou, não tenho mais como te responder. Se for dentro de 1 ano, ela tem que dizer quem é o cara. Aí, um juiz, alguém vai analisar o caso, se for algum problema que ele acha que deve rastrear, ele abre uma interceptação legal e começa a monitorar o tráfego desse chip. A interceptação legal, de novo, o juiz vai mandar a interceptação para a empresa que é dona do IP. Então, nesse caso, a Claro teria que fazer a interceptação. Então, o IP parece simples, né? Dá um numerinho lá para o teu telefone, mas carrega toda uma responsabilidade por trás. Bom, então,
como introdução, acaba aqui, para vocês terem uma ideia, né, dos principais componentes de uma rede móvel, o que é Packet Core, rede de voz, dados, rede de acesso, rede de transporte. Agora a gente aprofunda no Packet Core, na arquitetura dele. Então, passar aqui rapidamente as características. Então, ela utiliza a infraestrutura da rede existente, na época, quando começou, do GSM e do 2G, então foi montada uma rede em cima. Ponto principal, tem que conectar, fazer conexão de pacote e mais até de uma conexão por cliente. Então, hoje você consegue receber no teu telefone 2, 3 endereços IPs para sessões diferenciadas. A rede suporta também QoS, diferenciado. As operadoras, até onde eu sei, não costumam aplicar isso, pré-pago, pós-pago, entra todo mundo com a mesma prioridade, mas a rede permite fazer isso se for o caso. Aqui é compatível com o sistema 2G, 3G, 4G, prover acesso seguro a redes externas, isso aqui é aquele ponto que eu detalhei em função de um questionamento. Então, a gente tem como dar acesso seguro à rede, à intranet externa ou data center, seja lá o que for. E faz a gestão do rádio da BSC. As características aqui. Ele é a interface com a internet, com a intranet e outras operadoras, PLMN, tá? Usa essa sigla aqui, é Public Land Mobile Network. É a abreviação de operadora de rede móvel. Então, a Claro é uma PLMN, a TIM é outra PLMN, a Oi é outra PLMN. Então, a arquitetura do sistema, né, as características do sistema de Packet Core tem que estar preparadas para falar com a internet, com a intranet e entre outras redes, com outras redes, justamente para a gestão de roaming. Então, se um usuário da TIM aqui do Brasil vai para os Estados Unidos, ele tem que usar a rede lá americana, Verizon, por exemplo, como se estivesse aqui. Então, o sistema aqui já foi concebido para funcionar dessa forma. Faz a autenticação do usuário, isso aqui é fundamental, autenticação e criptografia. Então, o SIM card, ele é o mesmo chip que hoje os cartões de crédito usam, né? Na época, quando lançou telefonia móvel GSM com SIM card, não existia cartão de crédito ainda com o chipzinho embarcado, era aqueles magnéticos com assinatura. Então, para vocês verem, né, o nível de segurança que ele tem, ele foi criado antes e depois serviu de base para um serviço financeiro, que normalmente são os mais seguros. Então, o chip do telefone é a mesma tecnologia de um chip de cartão de crédito, ele serve para autenticar a tua requisição na rede, para você ter certeza, para a operadora, né, os equipamentos da operadora terem certeza que quem está tentando acessar a rede é ele mesmo, isso é através do chip. E com base nessa informação de chip, na chave que está dentro dele, ele gera a criptografia na interface aérea, foi o que eu comentei há um tempo atrás, para evitar a escuta. Então, é um sistema muito seguro. Vou falar aqui como que é feita a autenticação e como que essa autenticação gera a chave de criptografia. Dá para ver o nível de segurança que tem. Mas um ponto fundamental é o SIM card. Essa autenticação e criptografia não parte do telefone, parte sempre do chipzinho que está dentro do telefone. Ela tem que interagir com as bases de dados. Ou seja, quando você compra um celular, você pega o chip, o teu número vai ser registrado numa base de dados para saber que aquele chip tem o teu número e isso fica registrado numa base que chama HLR, VLR, eu vou explicar qual é o funcionamento. Tem que gerenciar mobilidade, localização e handover. O que é gerenciar mobilidade? Se você sai da tua casa, vai para o teu trabalho, vai para a casa de um familiar, você está se movendo através da cidade, a rede sabe onde você está. Ela vai te acompanhando. Se alguém manda um WhatsApp quando você está na rua, esse WhatsApp chega. Por quê? Porque ele faz o gerenciamento de mobilidade e de localização. Ela sabe onde você está. E faz handover também. Se você está numa chamada, você está vendo um vídeo no YouTube, no teu celular, e sai de carro, você vai fazer o handover. O que é handover? É quando você muda de uma célula para outra, de uma torre para outra. Então, você estava aqui com o celular nessa torre, né, na porta da tua casa. Começou a ver um vídeo do YouTube, entrou no carro e saiu com o carro. Vai chegar um ponto que o teu carro
vai perder o sinal dessa torre e vai pegar o sinal dessa. A conexão, o core de rede tem que estar monitorando isso, sabendo que você está saindo dessa torre e vindo para essa, e o streaming de vídeo que está no teu telefone vai sair dessa torre e vai vir para essa e vai passar no teu telefone sem você perceber. Continuou andando, veio para essa torre, o core, mesma coisa, monitora e joga para cá. Veio para essa, monitora e joga para cá, joga para cá. Se você for daqui do Rio a São Paulo vendo um vídeo, é lógico que tem buraco de cobertura, mas se a estrada fosse contínua, né, com a cobertura contínua, o core ia gerenciando essa mudança de torre para torre. Ele vai me escutando nas duas torres e quando bater uma distância específica, ele me migra para ela, é isso? Ele te controla pelas duas. Ele no que você está transmitindo, ele está medindo o teu sinal, porque você está lá, e está medindo as células ao redor. Quando ele vê que o teu sinal está fraco, ele vai ver que alguma outra torre ao redor vai estar subindo o sinal. Né, partindo do princípio que você não está saindo de cobertura. E ele percebe, ele fica sabendo qual é a torre que está subindo o sinal, porque a tua está perdendo, a outra está subindo. Ele monitora isso e num determinado instante ele derruba a conexão na célula que você está e joga você para outra. Questão de milissegundos. Ele faz toda a preparação e aí te joga para outra torre. Tá, isso é handover. Handover é mudança de célula ou de torre enquanto você está transmitindo dados ou falando. Se você está falando a mesma coisa. Ligou para uma pessoa no carro. O core que gerencia tudo isso. Ele gerencia tanto o handover de dados quanto o de voz. O handover de dados é feito no packet core de dados, o handover de voz é feito no core de voz de circuito. Mas ele monitora e não deixa a tua conversa cair quando você sai de uma torre e vai para outra. Às vezes não funciona bem e cai, né? Tem uma falhazinha de sistema tal e tua chamada cai. Mas o sistema não foi feito para isso. Se ele estiver bem configurado, bem sintonizado, tua chamada vai passar por dezenas de torres sem cair. Tudo controlado pelo core. Então a definição de handover é mudar de célula fazendo uma chamada de voz ou fazendo uma transmissão de dados. Se você não está falando nem transmitindo dados, aí o sistema te gerencia pela mobilidade. Ele simplesmente vê que você está em determinado lugar de tempo em tempo, para te entregar a chamada corretamente quando alguém te contactar. Oi. Handoff e handover é a mesma coisa? Handoff e handover é a mesma coisa. Tá, obrigado. Igual. Então, a rede móvel tem que gerenciar isso. Esse é o principal diferencial da fixa. É óbvio, né? A fixa é fixa. Você não se mexe, tá com o teu cabo, tua fibra em casa, não tem que mexer. A grande característica, dificuldade da rede móvel é que o cara fica se mexendo para todo lado e você tem que saber onde ele está. Não só na cidade, mundialmente. Você pega um avião daqui, desce na China, a tua central aqui do Brasil tem que saber que você desceu lá na China no aeroporto e mandar o teu dado para lá a hora que alguém te mandar um WhatsApp. Todas as operadoras do mundo são interconectadas. É como se fosse uma internet paralela. Todas elas são conectadas e têm meios de saber onde você está e mandar o dado para você em qualquer lugar do mundo que você esteja. Mas eu falo também isso chama roaming, tá? Roaming é quando você sai da tua operadora e vai para outra. Aparece normalmente aquele Rzinho no visor. Isso pode ser nacional ou internacional. Bom, e uma última característica, acho que é a última. Não, ainda tem mais. A última desse slide. Ele tem que coletar estatística de performance e informação de tarifação para cobrar o cliente. Então, tudo que você faz, ele gera aí, para até usar o termo que um colega falou, né, CDR, bilhete. É um arquivinho digital que ele diz aonde você começou a falar ou transmitir dados, por quanto tempo você ficou, quantos dados você transmitiu, e gera isso para ser tarifado. Ele não coloca preço, ele não mexe com dinheiro. Dinheiro é sempre sistemas de TI. A rede só diz para a TI o que você fez.
Aí, seguindo, ali já o questionamento lá de um outro colega aqui. Ó. Ele é o core que aloca endereço IP. Pode ser dinâmico ou estático para os telefones, para os celulares. Aí eu vou falar como que isso aqui é feito. Protege a rede da operadora de ataques externos. Então, normalmente, às vezes tem firewall. Dependendo do caso, você pode colocar ou não, mas tipicamente tem. Monitorar o tráfego para determinação judicial, isso aqui é fundamental, senão, como eu falei, o juiz manda uma interceptação, você não tem como fazer a escuta, é caso de cadeia. O responsável jurídico da empresa vai preso se não atender uma requisição judicial. Então, toda a rede tem que fazer isso. Faz tradução de IP para DNS, utilização de serviço em outras operadoras, que é o roaming, e faz tradução de endereço IP com a extinção de endereço IPv4. A rede começa a usar IP privado através de NAT. Então, isso aqui é gerenciado dentro do core também. Com equipamento externo, mas dentro do core. E bloquear o acesso a estações móveis roubadas. Tem um sistema, tem uma base de dados para estação roubada. Esse processo é comum. Se alguém rouba teu celular, você vai na delegacia, pega um boletim de ocorrência, apresenta na operadora, ela vai numa base de dados e coloca o número desse telefone. Não o número do teu telefone, né? O e-mail que chama, né? O número de série do aparelho na base dela. Se alguém tentar acessar o celular, tentar usar o celular, ele vai estar inoperante. E aqui a arquitetura, então, já um pouco mais detalhada, como que funciona isso. Então, Charging Gate é o que... Aquelas funções que eu falei nos últimos 3 slides são gerenciadas por esses equipamentos. Então, dá um exemplo. Charging Gateway cuida da tarifação e ele gera CDR. Apesar de ser charging, né, ele gera CDR, seja para tarifação, charging, seja para estatística. Quem cuida da mobilidade do sistema, que sabe que se você mudou de uma célula para outra, é SGSN. Esse equipamento aqui é o que faz a gestão de mobilidade. Quem que faz a alocação de endereçamento IP? GGSN. Então é separado. Todas essas funções que eu falei nesses 3 slides estão distribuídas aqui. Quem conecta com outras operadoras? Border Gateway. Quem faz interceptação judicial? LIG. E por aí vai. Aqui é só a topologia. Não é só o... Professor, Oi. uma pergunta. Essas siglas que você está mostrando aí, elas são transparentes para todas as operadoras ou muda? Não, isso aqui é padrão. É padrão, né? Padronizado. Você falar GGSN, o cara da Vivo, claro, o da China Mobile, Verizon, vai ser igual. Certo. Outra curiosidade. Eu sempre integrei site de, no máximo, 3 setores. Com a vinda do 5G, há a possibilidade de ter 4 setores? Bom, independente do 5G, a gente já fez teste lá na TIM com 6 setores. No 3G, no 4G. Isso aí é questão de antena, não é vinculado à geração. Certo, certo. Uma última pergunta. Uma vez eu vi um anúncio, uma matéria, que as novas antenas agora, os radiantes, eles estão vindo com as RRUs já integradas na própria antena. Isso, alternativa. O 5G vai ser assim mesmo? Ou cada fabricante tem sua... 5G é padrão. No 4G não era. Você poderia ter antena com a RRU interna, né, dentro do painel da antena ou não. É opcional. No 5G passa a ser praticamente... É mandatório. Porque tem uma tecnologia de antena nova que chama MIMO, Massive MIMO. Múltiplos inputs, múltiplos outputs. E aí o rádio está dentro da antena. Mas se eu vou falar na disciplina de 5G, de a rede Mobile Access 5G, eu falo o que é MIMO e aí posso falar um pouquinho mais sobre isso. Ok, obrigado. Professor? Oi. Essas caixinhas em azul aí, né? Cada uma delas é representada por um equipamento ou é um equipamento só que tem funções lógicas diferentes, enfim? A representação aqui é lógica, tá? Tá. Mas até pouco tempo atrás, antes da virtualização, seguia o equipamento físico. Então, eu tinha um hardware para SGSN, que era uma caixa,
um hardware para GG, um hardware para Charging Gateway. O Border Gateway é um roteador, mas era um roteador separado. Você entrava num data center e você conseguia saber, né, o que é um SG, um GG pelo equipamento. Hoje está tudo virtualizado. Então, isso aqui são funções lógicas que você carrega dentro de um mesmo hardware. Pega aí um hardware Dell, um hardware HP, hardware Nokia, Huawei, e pode carregar todos esses sistemas aqui virtualizados em cima de um hardware único, aí você não consegue mais ver. Você entra num data center e você vê aquele monte de computador tudo igual, e você não sabe mais o que está lá. Tá bom. Inclusive Tá. 3G? Tudo. Tá. Já tem. Inclusive core de voz, tá? Tá. Então, antes eu tinha um hardware para central, que gerencia a chamada. Hoje, essa central já pode estar virtualizada. Basicamente, tudo foi virtualizado na operadora. Não tem... Até o acesso, que é a torrezinha, parte dela já pode ser virtualizada. Ainda está no começo, mas já tem fabricantes fazendo isso. O rádio é impossível porque é o sistema de potência, né? Ele tem que transmitir energia. Então, esse é físico. Para usar o termo aí que o colega falou, que é RRU, né? É a unidade de rádio. Mas a BBU, que é o baseband, que é o que faz a codificação, transmissão digital, a gestão do rádio, isso já pode ser virtualizado. Então, de forma simplista, você pode pegar todos os componentes de uma operadora móvel e colocar num computador HP. Vai estar tudo lá, tudo virtualizado lá dentro. Tá? Você perdeu essa visão de hardware distribuído e específico. Tá? Beleza. Então vamos lá, aqui é a visão geral e agora a gente começa a falar um por um. Tá? Esse PCU aqui já não falo mais, que é do 3G. Mas vamos começar aqui com SGSN. Então eu falei, quais são as funções que uma rede móvel tem que fazer? Mobilidade, tarifação, um monte de coisa. Agora vamos dizer aqui, o que o SGSN faz? Qual é a parte dele para atender aqueles requisitos que eu coloquei anteriormente? Então tem dois elementos importantes que eu coloco aqui mais importante, é o SGSN e o GGSN. Achei que estava no GG também como mais importante, mas enfim, os dois são. Então, vamos lá, o que o SGSN faz? Ele atua como uma central, mas como vocês não viram a parte de Core Network, que é a central de voz, essa analogia aqui fica vaga, porque vocês não sabem o que é MSC ainda. Mas quando eu for falar de MSC, vocês vão ver que é similar. E por que é similar? Porque é ele que faz a gestão de mobilidade. Tá? Essa é a função de mobilidade, de autenticação, é tudo feito no SGSN. É o primeiro equipamento que vai gerenciar o teu SIM card, o teu telefone, quando você ganha acesso à rede. Lembra que eu comentei que o acesso e transporte é, entre aspas, burro, né? Ele não tem inteligência. Você ligou teu telefone, pega uma torre, ela não vai saber se o teu SIM card é falso ou não é, se é verídico, se você pagou tua conta ou não pagou, se você pode navegar no site que você está querendo acessar. Você pegou a torre, ele vai passar os bits pelo transporte, o transporte também não discrimina, e vai chegar aqui no packet core. Ou no core de circuito. Aí esses elementos aqui que vão dizer se você pode acessar a rede, se você pagou a tua conta, se você tem crédito para usar o sistema ou não. Toda a inteligência está aqui. Então, a autenticação do telefone, do SIM card, na verdade, é feita no core. E dentro do core, quem faz a autenticação, eu coloquei aqui, já tinha colocado na outra aula aqui, controle. Quem faz essa função de controle é o SGSN. Essa nomenclatura... Mas, professor, o MEI entra onde nisso aí? O quê? O e-mail. O e-mail é um parâmetro que está no celular, é o número de série do celular. Sim, sim. Então, deixa eu só complementar aqui. Ou MME para 4G, tá? Então, como que faz?
Tá tudo detalhado mais lá na frente. Vou te falar rapidamente. Você ligou teu telefone, a primeira coisa que ele faz é mandar o e-mail aqui para o SGSN. Não sei se até está escrito aqui. Aqui, ó. Ele manda para o SGSN, que é o nó de controle. Aí o SGSN pega esse e-mail e vai falar com uma base de dados. Tem uma base de dados que chama EIR. Cadê a base de dados aqui? Caramba, não tô... Aqui. Tem uma base de dados que chama EIR. Esse EIR é a base que está escrito todos os e-mails de telefone roubados aqui do país. Então, alguém roubou o telefone, você abriu, fez um BO, ligou para a operadora e fala, bloqueia o meu telefone. Ele vem e escreve o e-mail aqui no EIR. Então, quando o telefone acessa a rede, o e-mail é enviado para o SGSN, o SGSN vem aqui no EIR e fala, EIR, esse número está aí? Se o EIR falar tá, ele não te dá acesso à rede. Ah, então ele é só para bloqueio, ele não tem uma função como o IP, por exemplo. Não, ele é só para controle de furto. Só. Como foi implementado? Eu poderia ter colocado uma whitelist. Ele poderia funcionar da seguinte forma. Ele vinha aqui e perguntar, esse telefone é habilitado para falar? Ou seja, funcionar como whitelist. Só entra quem está na rede. Por default, se não está, não fala. Mas a modalidade como foi implementado no Brasil é o seguinte, se não está aqui, ele é legal, é válido. Então, é o sistema de blacklist. Roubou, eu coloco aqui. Se não está aqui, por default, ele tem que ganhar acesso à rede. Ok. Depois dele validar o telefone, aí ele vai validar o teu SIM card. Para ver se o teu número é teu mesmo, mas, de novo, eu vou falar tudo isso aqui lá para frente. Eu só toquei nesse assunto aqui porque é para dizer quem é que faz essa autenticação. Verifica se o teu telefone é roubado ou não. Verifica se o teu SIM card é autêntico ou não. É o SGSN. Através da interação com o EIR, que é o elemento que determina se o telefone é roubado ou não. E com a HLR, que é a base de dados do teu SIM card. Você tem o telefone fica numa base, o SIM card fica em outra. Quem fala com essas bases? O SGSN. Então, ele faz essa autenticação, está aqui, autentica o cliente, com base a consulta nessas bases de dados, desculpa, nessas duas. Se te autenticou, ele vai criptografar os dados. Então, ele vem criptografado desde o telefone, passa pelo acesso, pela interface aérea, passa pelo transporte dentro de uma rede IP, tudo criptografado. Lá no SGSN, ele abre essa criptografia. Só que ele abre e coloca ele dentro de um outro túnel até o GGSN. Aí, nesse GGSN, abre o túnel de novo. E aí te joga na internet ou num outro túnel para uma intranet. Desculpa, para uma intranet ou para a internet. Mas o primeiro túnel é fechado entre o telefone e o SGSN, passando por BTS e BSC. Então a função dele é fazer essa criptografia aqui. Gerencia a mobilidade. Então se você sai de uma torre e vai para outra, ele que fica sabendo que você mudou e avisa o HLR, que é a base de dados que vai saber onde você está. E ele manda os dados para o GGSN correto. Então, você ligou teu telefone, autenticou o SIM card e o EIR, você está conectado no SGSN. O próximo passo é você pegar o endereço IP. Quem que dá o endereço IP? O GGSN. Aí o SGSN direciona você para o GGSN correto. Ele roteia você daqui para cá. E esse daqui roteia você daqui para a internet ou para a intranet. É tudo passo a passo. Professor, a autenticação ela é feita direto no SGSN ou ele ainda tem alguma interação com a AUC? Ainda existe a AUC nessa arquitetura? Ah, tem. É que eu falei aqui de forma simplificada, tá? Mas o AUC está dentro do HLR, tá? Considera HLR AUC. Tá, beleza.
Então, a conferência de chaves é feita no SGSN. Ele pega a chave que veio do SIM card, pergunta para o HLR/AUC a chave que está autenticada, que está armazenada lá, a HLR manda, e o SGSN compara as duas. Se as duas forem iguais, ele dá o acesso. Se forem diferentes, ele bloqueia o acesso. Então, ele pega a chave do SIM card e do AUC HLR. Tá? Isso quando o usuário entra na rede de Packet Core. Se ele entra na rede de voz, ele vai cair na MSC, que é equivalente ao SGSN, e a MSC vai fazer essa autenticação também para a rede de voz. Por isso que eu falo que a MSC é equivalente ao SGSN. Então, quem que autentica cliente na rede? SGSN se for via rede de dados, MSC se for via rede de voz. Mas os dois consultam a mesma base. Fica claro aqui, ó. Aqui, ó. O SGSN consulta o HLR/AUC quando o acesso veio da rede de dados. A MSC consulta o HLR/AUC quando o acesso veio da rede de voz. A base de dados é comum aos dois lados. Tá? Então, vamos seguir aqui. Isso já foi, já foi. Aqui. Bom, os principais eu já falei. Depois ele coleta a informação de tarifação e estatística de tráfego. O ponto principal, autenticar o cliente e gerenciar a mobilidade. Principal função desse GSN. GG, o que ele faz? Ele é como se fosse um roteador. É ele que vai dar o endereço IP. Tá aqui, seja dinâmico ou estático. Pode ser através de DHCP externo, ou servidor redes externo, ou um pool de endereço IP que fica dentro do GGSN. Então, esse daqui... Oi, pode falar. Essa alocação de IP ela pode ser feita também naquele firewall que fica posterior ao GGSN, né? Não, não, alocação não. O único que dá endereço IP é o GGSN. Só ele. Ele pode consultar um DHCP externo, pode consultar um radius externo, mas quem dá o endereço IP é ele. Porque se ele não dá o endereço IP, ele nem chega no roteador, entendeu? Aqui, ó, vamos usar esse aqui. Ó. Okay. O que a gente chama de CGNAT é feito aí, então, pelo GGSN? Pode ser feito dentro dele. Tem vendor que tem a função CGNAT dentro do GG. Mas se dá o caso da TIM, lá a gente faz externo. O GG aloca um endereço privado. Ele entra no roteador de Edge do backbone e nesse roteador Edge a gente faz o NAT. Aí transforma esse IP privado em público, com a separação de portas, né? Foi isso como a gente implementou, mas tem vendor que faz NAT dentro do GGSN. Tá, mas não foi como a gente fez. Mas o que você tem que lembrar é que quem dá IP é o GG. Lembra que eu falei que o telefone aqui ele só enxerga um ponto de rede, que é o GG, é onde ele ganha o IP. Se ele não ganha o IP aqui, ele não consegue sair para o firewall. Então, a vida IP dele começa aqui. Tá? Essa é a principal função do GG. A alocação do IP privado, então, pelo GGSN, né? E aí o público pode ser feito por ele ou não, dependendo do fabricante. Exato. Ou ele pode até acessar. Antigamente a gente alocava endereço público direto, quando tinha fartura de endereço IPv4, né? Ele alocava o IP público direto. Aí com escassez, isso que você falou, ele começou a alocar privado e externamente transforma em público. E ele que dá o endereço IPv6 também, tá? Mas aí a gente já está migrando para tudo IPv6? Ou ainda está nesse processo aí de NAT? Tá os dois. Acho que todos os operadores estão assim, mas a da TIM a gente chama Dual Stack. Se você olhar o IP do teu telefone, aí no teu Android, você vai ver que você tem alocado dois endereços IPs, um V4 e um V6.
Se você acessar um conteúdo que é V4, você usa o V4 do telefone. Se você acessar um que é V6, você usa o V6. Se você acessar o YouTube, você sai com V6. Se você acessar o site do Itaú, vai com V4. Ah, entendi. Entendeu? A gente dá os dois. Professor, esse IP privado que o GGSN fornece, ele tem algum pró e contra de ser estático ou dinâmico para a rede, do core da rede? Não. Ou pode ser tanto um quanto o outro e é indiferente? Tecnicamente pode ser um quanto o outro. Agora a gente faz estático. Dinâmico, justamente por causa da falta de endereço IP. Tá? Então, como está escrito aqui, ó, ele pode ser dinâmico ou estático. Agora a gente já tem falta de endereço IPv4, tenho que natear. Imagina se eu desse estático para cada cliente. Enquanto você está dormindo, está com o teu telefone sem bateria, você estaria com o endereço IP travado lá. Então não é eficiente. Imagina a questão do IPv6, não daria para dar um para cada? Não, aí daria. Mas não faz sentido, não sei. Quando que faz sentido? Para cliente normal não faz. A gente que usa celular não faz. Faz sentido quando é um IoT. Que uma empresa vai colocar esse chip dentro de alguma maquininha de cartão de crédito, de um carro, alguma máquina. Sim. E ela quer identificar isso pelo IP. Aí o que a gente faz? A gente coloca um IP estático, só que controlado por um DHCP externo. Ou seja, quem vai atribuir o endereço IP é a empresa. E normalmente vai estar tunelado para ela, porque ela não pode, para ela designar um endereço IP, ele não pode designar um endereço IP que vai para a internet, senão vai dar conflito. Então o que eu faço? Eu tunelo para ele, o data center dessa empresa, e ela faz a alocação. Normalmente ela faz a alocação de endereço privado, porque está dentro da rede dela. Não sei se vocês conseguem seguir, tá? Mas sai da minha rede, a IPsec, ou o link dedicado, cai na outra empresa, dentro do data center dela. Aí ela pode fazer um gerenciamento de IP estático, porque o pool é dela. Ficou claro ou confundi mais? Não ficou. Fecha uma VPN para ele, né? Para aquele dispositivo. Fecha uma VPN para ele e o DHCP está lá na empresa. Aí ele aloca como ele quiser, pode fazer estático. É o único caso que eu conheço da alocação estática, é quando é uma empresa que contrata os chips. Usuário humano que a gente fala, né? Utilização em celular, utilização comum é tudo estático. Se você desligar teu telefone e ligar ele de novo, você vai ver que você grande chance de você pegar um outro IP. V4 e V6. Atualmente. Se eu mudar de site, também troca? Não. Não, porque o site, quando você muda de site, o GGSN, que controla, como eu falei, ele gerencia a mobilidade, ele fica apontando para o site que você está. Mas para o GG, o túnel é único, porque ele está vindo para o SG. Ah. Então aqui, se você pode até mudar de SGSN, que você vai permanecer no mesmo GG. Agora, se você sai daqui do Rio e vai para São Paulo, até eu falei aqui uma coisa, mas indo bem no detalhe, quando você passar na divisa da Dutra, lá de Rio com São Paulo, aí tua chamada vai cair e você vai conectar no GG lá de São Paulo. Mas enquanto você estiver no GG da área de cobertura do Rio, que é o estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo inteiro, o teu IP não cai se você mudar de BTS. Tá? Ele fica travado no túnel aqui. Encare esse GGSN como uma âncora do IP que depois abre para toda a rede onde você estiver. Dentro da área de controle do GGSN, tá? Bom, SG, a gente estava falando aqui de GG. Bom, o resto aqui é o óbvio. Faz interface com a rede IP externa. Ele é um roteador, ele tem que rotear para as outras redes. Coleta dado de tarifação, coleta estatística de tráfego, conecta o túnel com o SGSN. E o ponto principal é a alocação. Ele é um roteador, então ele tem as funções de endereçamento IP e o roteamento externo.
Esse é o ponto principal dele. Professor, Oi. o SGSN também coleta dados para tarifação, né? Qual a diferença entre eles, nesses dados que são coletados? No dado básico são iguais, a quantidade de bits os dois contam. Mas, até usando o exemplo que eu dei aqui, no SGSN, ele tem a informação de que torre você gerou o tráfego. Porque é ele que tem a conexão com a torre. O GGSN não tem essa informação. Então, o GGSN vai dizer quantos bits você usou, quantos bits foi no início, no final, e é suficiente para tarifar. O SGSN também gera informação, mas com uma informação a mais em rádio. De que BTS, que célula você está. Então, se você quiser saber, pegar uma... Como os CDRs têm que ficar gravados ali por um ano, ali, como o colega comentou, eu achava que eram 5, mas 1 ano. Se alguém pede um dado de rastreamento desse usuário, você sabe, através do CDR do SGSN, em que célula que ele gerou o tráfego. Se você pegar um CDR do GGSN, você não conseguiria saber isso. Porque, como eu falei, o GG só enxerga de qual SG veio o tráfego. Ele não sabe que torre você pegou. Essa informação é perdida aqui. Ficou claro? Ok, obrigado. E para cenário de home, mas quando eu falar de home, eu vou falar isso daí também. O CDR do SGSN é usado em home. Mas lá na frente eu falo, senão vai ficar confuso aqui. Por isso que os dois geram CDR. Mas tipicamente a tarifação normal do cara em casa que eu digo na rede dele, só o GGSN é suficiente. Você consegue tarifar o cara. GG. Então, como é feito por uma rede standard, já tinha falado. O endereço IP é desse cara aqui. Desculpa. Aqui é a rede GPRS, está aqui. É encarado como se fosse tudo isso aí que eu falei para trás, como se fosse um roteador. Você ganha esse IP aqui no GG e você sai para a internet e entra numa rede corporativa, onde for. Agora a função dos outros equipamentos. Então, o objetivo aqui é passar caixinha por caixinha. Eu vou passar mais rápido agora. Professor, no 4G o SGSN é o MME que você falou, né? Isso. Tá. Isso. Lá na frente tem alguns slides que eu mostro as equivalências. Então, o SGSN é MME. O GGSN, que é essa parte de mídia aqui, é gerenciado pelo GGSN, que no 4G quebrou em 2. P Gateway / S Gateway. Então, 2G, 3G, SGSN e GGSN, como eu falei. 4G, MME, P Gateway, S Gateway. Ou tem gente que fala, vocês vão ouvir também, SAI Gateway, que já pressupõe que são os dois juntos. No 5G aí muda tudo. Muda de nome, muda um pouquinho de função. Mas a função básica, principal é essa. Quem gerencia a mobilidade? No 3G, SGC, no 4G, MME. Quem endereça IP? GGSN, SAI Gateway. No 5G tem outro nome, ainda não decorei. Mas quem endereça IP é o equivalente ao GGSN do 3G. Quem gerencia a mobilidade é o equivalente ao SGSN do 2G. Ele sofre adaptações, mas a essência permanece igual. Mobilidade para um, IP para outro. Então, por isso que eu falo aqui GG, SG, mas quando eu falar de 4G, 5G, tudo isso aqui vocês vão fazer uma associação muito rápida. Então, DNS. Oi. Ainda nessas caixinhas, algum desses elementos precisa receber sincronismo e compartilhar sincronismo com a rede ou não? Por ser pacote, né? Não, ele recebe como se fosse um roteador. Mas não tem uma função específica de gerenciar o sincronismo, não. É como mais um elemento de rede. Tá? Não tem nada específico. Até que eu nem falo aqui como função de sincronismo, nada. Ele tem que estar sincronizado como se fosse um roteador.
Bom, função do DNS. Converter nome em endereço IP, é o que todo DNS faz. Você digita ali no site www.terra.com.br. Terra.com.br não circula na rede, o que circula é endereço IP. Então você vai num servidor DNS, ele pega esse nome e diz qual é o IP. A função aqui é exatamente a mesma. Transformar nome em IP, só que é um DNS interno. Aqui, ó. Então, ele não vai transformar o nome do que você está digitando no IP do servidor do serviço que você quer acessar, até porque isso é feito depois do GGSN. Esse DNS ele é utilizado para orientar o SGSN com qual GGSN ele vai conectar. Então, você conectou numa torre, essa torre está num SGSN. Você fez a autenticação, o SGSN tem que alocar um GG para você fazer a conexão e ganhar um endereço IP. Para quem que o SGSN vai perguntar, qual GGSN que ele vai interrogar? Ele pergunta para o DNS. Então, você conecta na torre, conecta no GG, o SGSN autentica. Depois que você está autenticado, ele vem no DNS, o DNS responde e ele te manda para um GGSN. Como que ele faz isso? Através de tradução de nome. Aí eu vou explicar mais para frente que é uma tradução de APN. Por aqui eu só estou dizendo o que os equipamentos fazem, tá? Então é o DNS igual. Você pegar um DNS de internet e colocar entre SGSN e GGSN, ele vai fazer a função exatamente igual. Só que ele é feito para traduzir nome de GGSN. O resto é tudo igual. Função de firewall é função de firewall. Proteger a rede de invasão. E, eventualmente, pode até executar o NAT também. No nosso caso, a gente não faz isso. No caso da TIM, a gente colocou um CGNAT externo, como eu falei, antes do firewall, depois do GGSN. Border Gateway, função, interconectar as outras operadoras através de conexão direta ou via backbone GRX. Então, qual é a função do Border Gateway? É colocar um túnel entre a rede visitada, ou seja, se você é daqui do Brasil e foi para Portugal, a tua rede visitada é lá de Portugal. E a rede home, o que a gente chama de rede home? Rede de casa, é a rede na qual você é assinante, usuário. Mas se você é um cara da Oi, foi para Portugal, desce lá em Portugal, conecta numa torre. A torre vai estar ligada num SGSN. Vai estar ligada num SGSN. Você pega o SGSN de Portugal. Aí o SGSN de Portugal vê que você é do Brasil, autentica aqui no Brasil. Pergunta para o DNS que GGSN que ele vai alocar para você. O DNS vai responder que é um GGSN do Brasil, porque você é brasileiro. Ele responde isso. Esse SGSN, em vez de fechar na rede dele, ele manda a conexão por Border Gateway de Portugal. O Border Gateway de Portugal passa por uma rede IP mundial, conecta no Border Gateway daqui do Brasil. O Border Gateway do Brasil está conectado no GGSN do Brasil e a tua conexão é fechada aqui no Brasil. Quem dá o endereço IP para você é a tua operadora. Então, o Border Gateway serve para fazer essa conexão do SGSN da rede visitada com o GGSN da rede a qual você pertence. Se você está na tua casa, na tua rede, o Border Gateway não tem influência, porque você conecta do SG da tua operadora com o GG da tua operadora, ele passa direto. Se você está visitando outra operadora, passa por um Border Gateway. Então, a função dele é só essa. Fazer essa conexão. Tá, ele que tem Autonomous System, toda a visão para a rede externa. Charging Gateway, eu já falei, é gerar CDR de tarifação. Tanto no GGSN quanto no SGSN. Ele pega o CDR dos dois, junta e manda para um sistema de tarifação ou para um sistema de estatística. Lá o Full Interception também já tinha falado. Então, é interceptar uma transmissão de dados de alguém que esteja com
com mandato judicial. E agora vamos falar de interfaces. Professor, Então, oi, diga. só uma dúvida com relação lá ao Border Gateway. Então, pode-se dizer que toda vez que um usuário utilizar um Border Gateway, é uma chamada roaming, né? Sim, ele só passa no Border Gateway quando está em home, senão não passa. Então, por exemplo, como o senhor comentou também que pode ter roaming nacional, então seria no caso, aqui no Brasil, um usuário se conectar na SGSN de outra operadora, né? Sim, também funciona. É menos usual, porque o roaming nacional é bem restrito, né? Mas também é o mesmo caso. O roaming nacional e internacional funciona da mesma forma. Eu só falo internacional porque fica mais fácil de visualizar, de imaginar o cenário. Esse nacional seria no caso de eu estar numa região que a minha operadora não atende? Seria isso? Em termos de cobertura? É, mas é só em cidades pequenas, tá? Porque qual que foi a história desse caso? Uma operadora encara a cobertura dela como uma vantagem competitiva. Você mora aqui no Rio, tem um sítio no interior, você vai se você viaja muito para lá, você vai comprar um chip da operadora que cobre a tua cidade no interior. Senão no fim de semana você vai para lá, não consegue falar. Então, se uma operadora constrói uma cobertura numa cidade pequena, ela não quer perder essa vantagem para outra operadora. Porque se o cara da Vivo compra o chip da Vivo porque ela tem cobertura no interior, mas se o cara da TIM, a TIM não tem cobertura nessa cidade, mas quando o cara vai lá funciona do mesmo jeito, não teria diferencial, concorda? Você poderia comprar qualquer uma. Então, o que as operadoras fizeram no início? Ninguém abriu roaming para ninguém. Você quer ter cobertura numa cidade, se vira, vai lá e monta a tua torre. Só que aí chegou um ponto que tinha cidadezinha pequena que só tinha uma operadora. Então, o que a Anatel falou? Olha, cidade abaixo de 30 mil habitantes é obrigatório para uma operadora dar o roaming para as outras. Porque não tinha interesse comercial. E distribuiu essas cidades para que todas as cidades tivessem pelo menos uma operadora. Então, tem cidade que a Claro não quer ir, mas a Vivo foi obrigada aí porque a Anatel obrigou a abrir o home. A Oi foi em outra cidade, teve que cobrir outra cidade, só ela cobriu, mas ela abriu o home para Vivo, para Claro e para TIM. A TIM é a mesma coisa. Então, foi uma forma da Anatel, que a Anatel pensou, de dar cobertura ampla em cidades pequenas, só tendo uma operadora. Então, aí é obrigatório. Então, se você sai do Rio com o teu chip, vai numa cidade, vai para Campos, vai para, imagino, Angra dos Reis, Paraty, cidades acima de 30 mil habitantes, você não vai fazer roaming com a TIM. Se você é da Vivo, você não vai fazer com a TIM, nem com a Oi, nem com a Claro, com outra operadora. Mesmo que você chegue num bairro que tem cobertura da Vivo e não tem da Claro. Não importa, não vai ter roaming. Agora, se você for para uma cidadezinha pequena, abaixo de 30 mil habitantes, aí você vai ter roaming. Tendo roaming, funciona dessa forma. Você é um cliente da Oi, foi numa cidade pequena da Vivo. Você vai pegar a torre da Vivo nessa cidade com menos de 30 mil habitantes, vai pegar o SGSN da Vivo, e aí vai passar pelo Border Gateway da Vivo, o Border Gateway da tua operadora e GGSN da operadora. Quem dá o endereço IP, a tua operadora. Se você fizer alguma besteira, tentar invadir alguma coisa, a empresa que você tentou invadir vai cobrar da tua operadora e a tua operadora é responsável, mesmo você estando naquele momento numa torre da Vivo. Entendeu a lógica? Entendi. Só uma outra dúvida. Esse roaming nacional, vamos dizer assim, o usuário sabe que ele está em roaming nacional? Aparece o Rzinho lá. Eu nunca fui. Sinceramente, nunca vi. Mas que eu sei de teórico, aparece um Rzinho lá no telefone dele, sim. Aparece o R na tela do celular. Aparece. Não, alguém já usou aí? Aparece. Já aparece. Então, esse é para dados e voz, obrigatório da Anatel? Sim, os dois.
Professor, a obrigação Anatel no RAN sharing foi cidades até 30 mil, né? A Isso, última 30K. obrigação. Isso, 30K, até 30 né? mil. Isso. Tá. Professor, Oi. nesse caso do home, não sei nem se é tópico, né, do nosso curso, mas quando eu estou indo para uma outra operadora, né, em home, eu vou estar acessando uma outra frequência, né, que é a frequência da outra operadora. Sim. Existe alguma limitação ou todos os aparelhos homologados pela Anatel têm que suportar todas as frequências de todas as operadoras? Não. Aqui no Brasil, sim. Uhum. Agora, se for para o exterior, você pode chegar... Cara, tipicamente, frequência 2G e 3G, os telefones suportam todas. Às vezes tem um problema do telefone do 4G. Hoje, tá? Antigamente tinha problema de 3G, porque hoje 2G e 3G tem praticamente tudo. No 4G ainda tem uma diferença, mas acho que é pouco. Tinha caso, antigamente, tinha gente que comprava iPhone nos Estados Unidos, vinha usar aqui, não funcionava no 4G. Ou não funcionava nos 700 MHz, porque a frequência é diferente. Mas tem a ver isso sim, tá? Quando você vai comprar um telefone, se você viaja muito, o ideal é que você tenha um telefone com o máximo de frequência possível. Senão você está sujeito a ir num lugar e não pegar o serviço. De novo, 2G e 3G já tem tudo. Mas você pode ter alguma questão no 5G. No 4G. No 5G mais ainda, tá? Que aí vai ter uma frequência específica para 5G. Então, quando você for comprar um 5G, tem que ver se é a frequência que foi alocada no teu país. Tá bom? Ok, obrigado. Bom, então a gente tinha acabado aqui. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Estamos aqui há 5 minutos. E aqui já era um tópico de interface. Essa marcação aqui um dia é quando termina o primeiro dia, né? 2 horas de sábado, 2 horas hoje. Então vamos encerrar aqui. Eu só não sei o que é mais fácil. Se vocês mandam um presente, aí só escreve presente no chat. Depois eu faço o batimento da lista. Quem é UF pode colocar UF, né? Faz isso, por favor, me facilita. Coloca UF, São Judas extensão ou São Judas regular. Pós-graduação, acho, né? Pós-graduação. Que eu tenho 3 listas. Para me ajudarem, mandaram 3 listas. Então, faz esse favor. O nome não precisa escrever porque no chat já aparece o nome. Só escreve presente e se é UF e São Judas graduação ou São Judas extensão. Tá bom? Beleza. Beleza, pessoal. Obrigado aí. Só um lembrete aí. A aula é amanhã, tá? É toda terça e quinta, mas como quinta é feriado, excepcionalmente essa semana a aula vai ser na quarta-feira. O Taboada já avisou, fiquem ligados aí. Fica ligado aí amanhã no mesmo horário, das 7 às 9. Ô, Rogério, você vai indicar alguma bibliografia para a gente se aprofundar? Cara, posso mandar. Se alguém quiser alguma coisa específica aqui, me manda. Não está no material. Tá. Mas se vocês tiverem alguma necessidade específica aí, pode me mandar. Não tem problema. Tá legal, obrigado. Valeu. Vocês têm meu e-mail, né? Acho que está na apresentação. É o meu nome, rogerio.paola@gmail.com.